Daniel e Fábio, vamos dar início à apresentação do nosso trabalho. Primeiramente, é um breve roteiro do que a gente vai tratar aqui. A introdução vai ser bem breve em relação à tecnologia Smart, de como os aplicativos estão sendo usados. Em seguida, o Fábio e o Davi vão falar sobre modelo de utilização, uma breve apresentação. Em último, fatores de decisão na compra, que foi feita pesquisa no campo, e conclusão de tudo isso. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa introdução falando sobre os aplicativos, que são a nova tendência que está chegando para todos. Os aplicativos mais usados atualmente, como Uber, Airbnb ou Flutter, esse último é usado pela aviação executiva atualmente, eles chegaram para facilitar a vida da gente em qualquer sentido, em qualquer aspecto, seja para um aluguel de casa, a utilização do automóvel, locomoção urbana. Vamos demonstrar também sobre os modelos mais acessíveis e os mais exclusivos da aviação executiva. Lembrando que esse trabalho é voltado para esse nicho pouco explorado e muito, às vezes, desconhecido pelo público em geral. Em seguida, vamos falar sobre os fatores que motivam a compra de uma aeronave, seja ela por fatores técnicos, pessoais, segurança operacional ou necessidades econômicas. Em seguida, vamos abordar os modelos de utilização. Os modelos mais utilizados atualmente são três. Vamos expor aqui o primeiro deles, que seria o compartilhamento. Ele é mais acessível, porém, em contrapartida, ele é menos exclusivo. O compartilhamento se baseia numa aeronave particular, mas ela precisa ser homologada TPX, que seria táxi aéreo, pela certificação do país em vigor, seguindo essa legislação, e ela abrange o quê? O compartilhamento de assentos dentro da aeronave, de forma a tornar isso um pouco mais acessível financeiramente. Por exemplo, um voo São Paulo-Rio, um assento dessa aeronave, que é o King Air, ficaria por R$ 950 um voo. Isso se torna bastante viável para o empresário que precisa fazer todo esse trâmite, porque facilita a parte de check-in, embarque, quantidade de bagagem, entre outros fatores. A compra compartilhada, ela é um pouco similar a uma empresa, onde existem vários acionistas. Cada um adquire uma cota dessa aeronave, como se fosse um pedaço da aeronave. Ela é diretamente proporcional a quanto você tem dessa aeronave, a utilização dela. Quanto mais você possui essa fração, mais a aeronave vai estar mais disponível para você. Em seguida, vamos falar sobre o serviço de helicóptero sob demanda, que é uma tendência muito forte, que está chegando aqui agora na América do Sul, mas já estava sendo explorada há muito tempo já na América do Norte. A empresa que mais se destacou nesse segmento aqui na América do Sul é a VUM, que foi criada no Vale do Silício pelo grupo A3, grupo Airbus, que já visionou isso há cerca de uma década atrás e viu essa mobilidade que o helicóptero proporciona para ambientes urbanos como São Paulo, Nova York, Hong Kong, etc. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Fábio. Bom, dando continuidade aos modelos de utilização, eu vou falar sobre o fretamento. Estima-se que o fretamento tenha surgido logo após a Segunda Guerra Mundial, quando muitas aeronaves ficaram disponíveis no mercado. A década de 60 foi considerada a década de ouro para o fretamento, porque foram quando os jatos executivos foram lançados. E os anos 90 também foram importantes, porque a criação da internet possibilitou com que as empresas especializadas na aviação executiva pudessem divulgar os seus voos disponíveis para uma audiência global. Atualmente, o fretamento ele é o modelo mais utilizado e também é um produto exclusivo, porque o indivíduo paga pelo voo fechado. Ele também é um modelo muito flexível, porque o indivíduo escolhe o local da partida, o destino, também o horário do voo e, dependendo do que a empresa tem a oferecer, a aeronave. Só que o preço do fretamento ele tem de ser mais elevado.
Agora falando de empty leg, a empty leg é uma tendência que vem se tornando conhecida no Brasil, já é conhecida em outros países. A empty leg nada mais é que o voo de retorno do fretamento. Por exemplo, uma pessoa fretou um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Quando a aeronave chega no Rio de Janeiro e deixa essa pessoa lá, ela tende a voltar à sua base, que nesse exemplo seria São Paulo. Então, só que teoricamente esse voo seria feito apenas com a tripulação, com uma perna vazia. E as empresas começaram a comercializar essa perna vazia, conhecida como empty leg. Ela tem que ser mais acessível, custando mais ou menos 25% do valor total do fretamento. Mas ela é pouco flexível, porque quem determina o horário da partida, o local de partida e o destino é a empresa. Então, quem está interessado na empty leg tem que se adequar. Se a empresa falar que o voo vai sair às 18 horas do Rio de Janeiro, quem está interessado que tem que se adequar ao horário disponível. E também é sempre bom ter um plano B em mão quando está se pensando em adquirir uma empty leg ou quando adquirir uma empty leg, porque se o voo original do fretamento for cancelado ou atrasado, a pessoa que comprou a empty leg consequentemente vai ser prejudicada, seja com cancelamento ou com atraso. Então, um voo de linha aérea, por exemplo, seria uma boa alternativa, um bom plano B. Falando agora brevemente dos cartões de fretamento ou cartões fracionados, eles são um modelo customizável de acordo com a necessidade do cliente. Por exemplo, o cliente negocia, ele adquire com a empresa 20 horas para voar quando ele quiser, para onde ele quiser, dentro de um período negociado com a empresa. Pode ser de um ano, depende do que for negociado. Ou ele paga, ele dá um valor X e tem direito a X horas para utilizar quando ele quiser, para onde ele quiser, dentro desse período negociado. Agora falando sobre essa tabela que nós fizemos, uma pesquisa, nós contamos com as empresas, fizemos pesquisas nos sites de alguns dos modelos, entre um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, no dia 15 de junho. Aqui a gente tem o fretamento, com o valor mais elevado, são dois valores porque são dois tipos de aeronave. A empty leg custando ali mais ou menos 25% do valor do fretamento, um voo compartilhado, como o Santinelli já falou, custando R$ 950, e o voo de linha aérea. Agora aqui alguns fatores na decisão da compra de uma aeronave. Na nossa pesquisa de campo a gente descobriu que a segurança é o maior fator que influencia em quem decide comprar uma aeronave. O segundo seria a exclusividade. Aqui não falando só de jatos executivos, mas de helicóptero hoje, monomotores a pistão para uso recreativo, como na imagem, é muito exclusivo ter a sua aeronave independente do motivo. O raio de deslocamento, o Eduardo Gass, que é proprietário de helicóptero que a gente entrevistou, ele em média, nos finais de semana, viaja de 1h30 a 2 horas, e de carro daria em torno de 100 km. Já com o helicóptero, ele alcança 400 km, ou seja, aumenta muito as possibilidades de onde ele pode ir. Praticidade no embarque e desembarque, a aviação executiva é muito mais prática no embarque e desembarque do que a aviação comercial. Como na entrevista com o gerente de operações da Líder nos disse, na Líder o cliente tem acesso direto ao estacionamento para o hangar e para a aeronave. Então ele não tem que passar por fila de check-in, despacho de bagagem, depois fila para entrar na aeronave, todo o caminho de saída também. A agilidade, que seria a junção dos dois pontos anteriores, você tem um raio de deslocamento maior, com praticidade no embarque e desembarque, te dá uma agilidade muito grande nos deslocamentos, para fazer mais de uma viagem por dia, por exemplo. O conhecimento do equipamento é muito importante, o proprietário conhecer o equipamento que ele possui, o que ele pretende adquirir e saber suas limitações. Por exemplo, uma aeronave que consegue chegar aos Estados Unidos e à Europa sem abastecer, vai ser bom para essa operação, mas não para um voo curto dentro do Brasil, em aeroportos pequenos ela não vai ter condições de operar nesses aeroportos. Ou, que é muito comum, em aeronaves de asa rotativa, helicópteros. Muitos proprietários compram aeronaves que não são homologadas para voo por instrumento, então essas aeronaves não conseguem voar em condições de mau tempo. Então o proprietário pode não conseguir sair do seu voo ou ter que alternar o seu destino porque está com uma condição de mau tempo, ele não vai conseguir
enfrentar ela, então ele tem que estar ciente dessas limitações. A aplicação, como o gerente de operações da Líder nos disse também, é que eles fazem esse serviço de auxílio na aquisição de aeronaves. Precisa saber qual que é a aplicação que o proprietário quer para a sua aeronave. Se é uma pessoa que vai operar muito em fazenda, em pista não preparada, ele vai ser mais indicado para a aeronave turbohélice ou aeronave a pistão, que é própria para esse tipo de operação. Já se é um cliente que vai muito para a Europa, para os Estados Unidos, vai precisar de pelo menos uma mid-size, que é uma aeronave que consegue chegar a esse destino sem abastecer. A frequência de utilização, precisa se atentar muito a isso também. Muitos proprietários compram aeronaves que ficam muito tempo paradas, então não é um bom investimento para eles. E os custos. A aeronave não tem só o seu custo de aquisição muito alto, mas o custo de manutenção, de operação também. Então ele precisa se atentar muito ao custo e saber se está dentro do seu orçamento. Então, se o proprietário se atentar a todos esses pontos que a gente descobriu durante o trabalho, ele vai conseguir adquirir uma aeronave que vai se adequar à sua aplicação e ao seu orçamento, ou até mesmo perceber que é mais vantajoso ele escolher algum dos outros modelos de utilização que a gente citou anteriormente. Agora, conclusão. A gente concluir tudo isso que foi falado, em relação aos fatores determinantes, como o Daniel tinha dito. Primeiramente, no decorrer do estudo, a gente achou que o custo seria a abordagem principal de tudo isso. Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, o custo geralmente acaba sendo o final, como vocês podem ver. Primeiramente, segundo os entrevistados que foram donos de aviões, donos de helicópteros, eles prezam muito pela segurança. Eles perguntam primeiramente para o piloto, que seja para a empresa que vai fornecer a aeronave, é a segurança. Segundo, distância. Como ele disse, não é viável você ter um avião pequeno para operar distâncias grandes e vice-versa. Distâncias pequenas, é necessário um avião que se adeque a isso. Frequência de utilização. Não adianta eu ter um avião que vai ficar muito tempo parado, gerando muito custo, sendo que eu não vou suprir esse custo pela minha utilização da aeronave. Em último, custo. Como eu disse, primeiramente o pessoal acha que o custo é a primeira opção, mas não, acaba sendo por último. Segundo a entrevista que a gente teve com o piloto de jato Abud, até aluno da EMB, ele nos orientou que na compra da aeronave, muitas vezes o proprietário que vai adquirir, ele não tem conhecimento prévio sobre isso. Ou seja, vai gerar insatisfação. E essa insatisfação muitas vezes vai gerar um custo que ele não quer pagar e vai acabar denegrindo a imagem da utilização da aeronave. Em relação aos aplicativos, cada vez se tornando mais acessível devido à globalização, muita gente que não tem acesso agora pode ter. Enfim, a sugestão que a gente dá para a continuidade do trabalho para futuras turmas foca no processo de drone, no processo de remoto. Isso tem se tornado cada vez mais tendência em transporte de carga, de pessoa, suprimentos aeromédicos, enfim, basicamente isso que a gente concluiu nesse trabalho. As referências que foram utilizadas, e é isso, pessoal. Bom, gente, muito obrigado pela apresentação de vocês. Eu vou passar a palavra ao professor Fábio, que é o nosso convidado, para que ele faça alguns comentários, depois eu faço os meus. Como vocês sabem, né? Parabéns, vocês cumpriram o tempo. Foi bem objetivo a apresentação de vocês, né? Passando rapidamente o que precisar. Professor Fábio, por favor, fique à vontade. Obrigado. Primeiro, boa noite a todos aí. Sei que é uma satisfação para os familiares aqui estar nesse momento, né? Que dá aquela sensação de missão cumprida, né? Passei por isso há pouco tempo atrás com meus filhos, não sei como é bom estar sentado aí nesse... Passou você também, né? Você terminou o doutorado agora, viu? Eu também, né? Passei por uma banca há pouco tempo. E primeiro eu queria dizer que a satisfação de estar aqui, por quê? Porque vocês foram meus alunos, né? Então aqui eu diria que trabalhar com
Então eu diria que a gente tem assim esse privilégio, né, de trabalhar com educação dentro da aviação civil, que é uma coisa que nós gostamos, né, então junta as duas coisas. Então eu queria parabenizá-los aí pela conclusão desse ciclo, né, certamente pelo esforço de cada um. Bom, esse assunto ele é extremamente oportuno, e aí a gente fica pensando, né, o país está em crise, né, e a gente sabe que de uma crise bem administrada pode ser grandes oportunidades. E esse tema desse TCC aí, eu vejo como uma coisa que saiu da crise. Porque vocês devem ter conhecimento aí, no mercado, se a gente pegar uma passagem de uma empresa aérea regular, vamos dizer que a passagem custa R$100. Entre 40 e 50 reais, dependendo do valor do CMS do estado, alguma coisa, vai ser custo só de combustível. Ou seja, as margens de lucro de uma empresa aérea são muito pequenas. Não falando só de combustível, mas tem uma série de outras coisas, tem salário de piloto, tem manutenção, tem um mundo de coisas, tem seguros, né? Então a margem de lucro ela é muito pequena. E aqui nós estamos falando de uma coisa que certamente se vislumbrou por conta da necessidade de arrumar mais receitas dentro da aviação. Que foi o quê? Um táxi aéreo vai levar o cliente até o destino e volta batendo lá com o avião vazio, né? Então uma coisa assim que as pessoas, peraí, podemos aproveitar essa perna aqui que vem com o avião vazio. Então foi assim uma ideia brilhante, mas que certamente só passou a existir por conta da crise. As pessoas pensaram numa forma de ter um melhor aproveitamento num avião que não estava vazio. Então, a gente reconhece assim, que a crise faz as pessoas pensarem, né? E com os aplicativos agora, né, fica muito mais fácil, né, para às vezes operacionalizar uma coisa que em outros tempos seria muito difícil, né? Hoje em dia é tudo online, inatingível. Imagine se nós não tivéssemos celulares, né? Os dispositivos móveis, isso aí não seria possível de fazer. Então, com a tecnologia e a crise juntou as duas coisas e a gente conseguiu chegar nisso aí. Então, assim, o trabalho está muito bem estruturadinho, né? Bem escrito, português correto, sem problemas. Anotei algumas coisinhas aqui. Primeiro, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Eu vi na página 11 que tem 2.12, imagem 2, exemplos de MCLEGs disponibilizadas na Europa. São em euro aqui, são caras nessas. Eu fico imaginando quanto é que custa um fretamento desse aqui, ó, por exemplo, ó, Londres, Alterheim, St. Gallen, que eu não sei nem onde é. Uma MCLEG fica 8.030 euros. Quanto custa um fretamento internacional? É 30 mil euros, mais ou menos? Seria... 25%, é isso? Não, 25% é o preço da MCLEG, então o fretamento seria 75% Não, porque a mais, né? Seria 18, 24. Então, em torno de 30 mil, 25 a 30 mil, é isso, né? Então essa aqui é o preço da MCLEG. Mas é diretamente proporcional à moeda do país, né? A economia Sim, também é o aeronáutico. Sim, exatamente. Normalmente é esse valor, né? 25%, não é exatamente, mas gira em torno disso. Qualquer moeda, né? Sim, gira em torno disso. Só curiosidade. Daí eu peguei algumas coisinhas aqui, por exemplo, quando você na página 25, quando vocês fizerem citação acima de 3 linhas, isso aqui é para aprimorar, tá? Para coisas futuras. Espaço simples, aí é coisinha de formatação, né? Para apertar. Outra coisa, fizeram aqui as considerações finais, utilizaram aqui um bloco só, para dar um melhor entendimento. 5 linhas, parágrafos, 5 períodos curtos, que facilita a leitura de quem está vendo, não fica uma leitura, um período muito longo assim, mas isso aí é detalhe para aprimoramento, tá? Então, eu queria dar os parabéns para vocês, tá? Fiquei bem contente com o trabalho, é oportuno, souberam assim ver as coisas que estão acontecendo no mercado,
Com relação à pesquisa de campo, foi muito legal porque fizeram entrevistas, né? Então isso aqui enriquece muito o trabalho. Você vê aqui que mais da metade do trabalho aqui é só de entrevistas, então tiveram o trabalho de fazer transcrição de entrevista, a gente sabe disso. Vocês gravaram a entrevista? Gravava. É uma coisa de louco, né? A gente grava 10 minutos de entrevista, dá 5 Vira páginas. Isso aí, né? Então é um negócio bastante trabalhoso, eu vi que tem bastante transcrição assim, então não tiveram preguiça de trabalhar, então parabéns aí para você, minhas considerações são essas. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, eu também queria dizer, aproveitar que foi um prazer muito grande orientar vocês. Vocês foram um grupo extremamente responsável, também foram meus alunos na graduação. Quando vocês trouxeram esse tema, e para que todos entendam, o mundo está numa velocidade de transformação muito grande, né? Hoje, a gente fala que a gente vive, o nosso endereço profissional é o número do nosso celular, do smartphone. Não há quem sai de casa e esquece o smartphone, parece que vai ter uma síncope, né? É você tomar um remédio, ou voltar para casa, ou pedir para o motoboy levar o telefone, porque o telefone passou a ser parte de todo mundo. Então, quando surgiu esse tema, que o grupo veio conversar sobre modelos, a gente deu uma ajustada para falar de uma coisa que é inegavelmente o futuro da humanidade, que é a gente ter acesso às coisas através da virtualidade e de uma plataforma móvel. Uma das coisas, por exemplo, que a gente conversou, e eu lembro nas nossas discussões, por exemplo, hoje nós já temos um modelo, por exemplo, de residência aqui que era impensável no passado, né? As pessoas provavelmente no futuro não vão ter nem apartamento mais. Por quê? Porque já tem um modelo de prédio aqui em São Paulo em que você compra uma cota de apartamento, e essa cota de apartamento, quando você viaja, ela é disponibilizada para aluguel. Eu estou vendo que no futuro a gente vai ter uma situação onde o que vai ser seu dentro do prédio é apenas o seu armário. O resto tudo é compartilhado. Então vou dar um exemplo aqui. Você compra um apartamento de um quarto porque você é solteiro e você estuda, né? Esse modelo de virtualidade, do cara poder acessar Airbnb, tudo isso, todos os aplicativos e os sites e tudo que está entrando, ele vai permitir o seguinte: eu vou sair de viagem, eles vão pegar o meu armário, vão deslocar para um guarda-armário, o quarto fica vazio, um quarto padrão, e eu alugo isso. Se eu vou fazer um curso, vou sair de férias, eu disponibilizo para a administração. Esse é o conceito que está por trás da aeronave. Na verdade, está colocando isso na aeronave. A aeronave, ela passa a não ter mais, eu não sou mais dono da aeronave, mas eu sou dono de um direito de uso. Quando eu não estou usando, alguém está usando, e a gente não perde, porque se, assim, o próprio apartamento vai ser, eu vou receber minha família aqui em São Paulo, que é do interior, e eu tenho um apartamento de um quarto, eu vou chegar na administração e falar, olha, eu preciso de mais 2 quartos. Então o meu armário vai para um apartamento de 2 quartos, ou 3 quartos. Eu recebo a minha família por uma semana, 10 dias, e depois... Não pode ser muito mais que isso também, viu, família? O pessoal, né? Não pode ser para sempre, tem que ter um custo, né? Aí, na hora que eu termino, eu volto para o meu apartamento de um quarto. Então, o conceito que eu acho que está aqui, o futuro que está nesse primeiro passo do trabalho, eu estou falando isso porque já tem um aluno que já me procurou e eu já estou orientando um trabalho de inteligência artificial aplicada à aviação. E ele já é uma sequência do trabalho de vocês. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai compartilhar as coisas, né? Eu queria deixar uma reflexão que cabe bem na utilização de aviões, aeronaves, helicópteros, né? Que é o seguinte: por que a gente tem carro hoje? Quanto tempo do dia você usa o seu carro, né? Eu já falei isso na graduação, as meninas estão rindo ali porque elas já ouviram isso. Quanto tempo a gente utiliza o carro da gente? Quanto tempo ele fica parado e quanto tempo a gente utiliza, né? Eu estou vendo um futuro que a gente não vai ter estacionamento, porque estacionamento é caro no seu prédio, você fazer o subsolo para ter um estacionamento. O ideal é que a gente tenha uma plataforma, onde essa plataforma tem a minha vida inteira aqui dentro, a minha agenda tem tudo, e na hora que eu acordar de manhã, que eu começo a mexer, o sistema, a inteligência artificial já avisou a gerenciadora de veículos autônomos, e na hora que der o meu horário para sair, igual a gente usa o Waze hoje, quem usa o Waze sabe, né? Tem um horário para sair. O carro vai estar na minha porta. Eu vou chegar perto do carro, ele vai me reconhecer
vai carregar toda a minha rede social no sistema, não vou precisar dirigir, ele já sabe que eu venho dar aula aqui, ele faz o caminho todo e fala o que você quer fazer. O carro vai trocar de cor de acordo com a cor que eu quero, ele vai botar a música que eu quero, o meu playlist, ele vai subir os meus e-mails na tela e eu vou trabalhando enquanto o carro vai dirigindo. Nós vamos chegar nisso em pouco tempo. E nós não vamos mais precisar de carro, porque eu não vou pagar IPVA, não vou ter que trocar pneu, não vou fazer manutenção, porque na hora que tiver manutenção, pneu, esse tipo de coisa, o carro vai embora. E no dia que eu uso um carro de uma pessoa, porque é o que eu uso, se eu tiver com a minha família, eu peço um upgrade e eles me mandam um carro de 4, 5 pessoas. A propriedade das coisas é extremamente discutível. E dentro desse trabalho da pesquisa que o grupo fez aqui, eu já tinha essa informação, mas eles confirmaram que um dos pontos importantes ali, no caso de aviação, é status, viu, professor? Porque, na verdade, o dono do avião, ele quer tirar uma foto para mostrar para os amigos dele, postar no WhatsApp, que ele estava lá em Aruba, ele estava em Cuba, ele estava nos Estados Unidos, com o avião dele. Mas é totalmente sem utilização. Então, a produtividade da utilização do bem é muito baixa. Então, por isso que eu vejo uma grande importância nesse trabalho. Não foi fácil fazer, né? Porque vocês estão fazendo uma coisa que eu digo que é, na verdade, eu vejo como um futuro de aviação, futuro de modelagem de uso, de economia. Tudo isso aí vai afetar a gente numa escala gigantesca. E a aviação é apenas uma pequena fatia. Mas o conceito que começou a se abordar aqui vai ser aplicado na vida de todo mundo. Eu acho que em breve a gente vai ter cada vez menos coisas. Nós não vamos querer ter nada, né? Lembra aquele faqueiro, né, que a gente ganhava no casamento? Que a gente nunca usa? Não é? E que no final chega para você, leva esse faqueiro daqui que eu nunca uso esse faqueiro. É mais ou menos esse o conceito que a gente vai trabalhar, entendeu? Muito bom. Professor, vamos lá fora, nós vamos confabular aqui uns minutos e já voltamos para conversar com vocês, tá? Obrigado.